Tudo bom? Tudo. Vamos Essa, aqui no nosso encontro virtual. sim, que não é uma aula de yoga. Ou é? Que, que yoga? Que isso? Fernanda, a gente veio aqui conversar de outra coisa. Não me venha com yogas. Fico muito feliz, fico muito agradecido pelo convite. Tenho acompanhado suas lives um pouco de perto, um pouco de longe. Acho muito legal as pessoas que você conversa e me senti muito honrado de estar aqui. Então, depois acabei de aguar as plantas e vim correndo. Ó, vou abrir a janela. Ó, nossa, agora vai de luz. Muito bem. Que bom. Então, eu fiquei muito feliz. Bom dia para todo mundo que está chegando. E obrigada, Pedro, por estar junto. Acho que vai ser muito gostoso a gente ter essa troca. E eu estava aqui um pouco até nervosa, assim, porque acho que aí pensando assim, a primeira vez que eu fiquei mais nervosa pelo tema que você escolheu, né? Assim, de pensar nessa palavra morte. Ontem fiquei lendo e tal, agora foi uau, tipo, de alguma maneira mexeu dentro, assim, você falou, tá, entendi. Vamos nesse incômodo que eu acho que é ele que a gente vai tocar mesmo, de alguma maneira, né? Então, eu fui super feliz, assim, que você trouxe a palavra morte. E, e aí o Pedro depois pediu assim uma assistência que eu trouxesse outra palavra, a gente ficou pensando e eu trouxe a palavra estabilidade e acho que então muito bom assim poder tecer isso junto. E quero te perguntar, então, Pedro, trazer assim para a gente começar, como que a morte está no seu dia a dia? Eu agradeço você ter aceitado a polêmica. Eu adoro uma polêmica. Então, acho que essa palavra simboliza, é uma palavra só, morte, né? Eu acabei de contar agora, são 5 letras em português. Uhum. Isso. É, ela, ela é uma palavra que simboliza um conceito que que acho que é muito importante para o ser humano. E, e aí, conforme a gente vem conversando, a gente se conhece há muito tempo, a gente está entrando num lugar onde o ocidental, ele não transita com muita atenção, uma coisa que o oriental já faz há mais tempo, como a gente lida com esse conceito, ou como a gente experiencia essa ideia, ou como a gente nos prepara para esse fato. Uhum. E aí, trazendo a palavra morte, a gente pode elaborar melhor. Isso. Você Uhum. começou brincando falando da yoga. Eu vou procurar me afastar um pouco da yoga. O que vocês trouxerem de yoga é o que vocês vão perguntar, é o que as pessoas que entraram vão questionar, é o que você trazer, é o que você trouxer. Vou tentar melhorar meu português para lá. E o que acontece? A gente vai discutir coisas um pouco mais genéricas. Os orientais, eles têm mais tempo cultural, eles têm mais tempo sociológico, existencial para lidar com isso. Nós ocidentais, a gente está o tempo inteiro correndo ainda atrás de uma maturidade que ainda não nos permite lidar com isso, na minha opinião, de uma maneira muito elaborada. O que eu pretendo conversar com você nessa live são ideias que vão elaborar o nosso conceito. Uhum. Eu tenho muito aluno jovem, tenho muito amigo jovem, não só amigos, não tenho muitos amigos jovens. Meus amigos são um pouco mais velhos. Acho que acabou acontecendo assim. E eles já têm isso um pouco mais elaborado, mas quando eu trago essa ideia para os jovens, eu acho que é aí que a gente vai se esbaldar. Então a gente vai começar pensando assim, Uhum. que hoje em dia, eu escolhi essa palavra um pouco para ser alarmista com tudo isso que está acontecendo com essa pandemia. Hoje em dia tem uma coisa muito interessante, já não é hoje em dia, na verdade, tem uma mulher que estuda isso desde 1950. Uma mulher
tá? Eu não falei um cara, é uma mulher. Aliás, a sua mãe estuda isso também, pelo que a gente conversou. Ela já fala que o ocidental está tão preocupado em descobrir, em elaborar e pesquisar avanços tecnológicos para evitar, para prolongar, para amenizar os processos de morte, e nós ocidentais nos esquecemos um pouco da parte humana, da parte psicológica que isso envolve. O fato de você lidar com pessoas em estado terminal, ou o fato de você lidar com o seu luto. Uma coisa que tem uma amiga que se chama Júlia, que tem elaborado muito esse tema, ou o fato de você criar mecanismos para que a morte não te paralise, ou o que o ocidental faz muito bem, procurar, hedonismo é uma palavra forte, mas procurar prazeres para que ele possa aproveitar muito a vida enquanto a morte não chega. Então, eu escolhi o tema morte em função desses pontos que eu ando observando, com as pessoas em volta de mim, com a questão da pandemia, com a banalização da morte pelas nossas autoridades, ou até pela aceitação de um estado mais onde a morte é um acontecimento mais comum. Então, tudo isso me fez escolher esse tema de uma maneira muito consciente. Quando a gente Não, vem eu acho que tem um lado, assim, que para mim move muito, assim, Pedro, que você está falando, que eu acho que é importante, assim, para mim trazer aqui da nossa conversa, que enfim, um domingo de manhã também, né? Parece que, assim, pode ser uma coisa pesada de trazer, né? E aí, enfim, só assim, nesse sentido de não, sei lá, domingo de manhã, no sentido assim que a gente parece que está querendo afastar a morte, né? Assim, é uma coisa que não quer olhar. Eu tenho estudado ecologia profunda e tem muito isso, da gente olhar para a dor do mundo, né? E através desse olhar da dor do mundo, você se sentir conectado. Porque se você não se olha para a dor do mundo, a gente se afasta cada vez mais e fica mais no eu, no meu, no ego, e não vê essa rede da qual somos parte, né? Então isso me fez pensar também, assim, que olhar para a morte nesse lugar de pensar na própria morte como um benefício para todos, né? Como pensando nessa mudança de paradigma, saindo do eu e pensando mais no nós, né? E aí a morte como maestra, né? E como uma grande conselheira, né? E não como algo que a gente não pode nem escutar, né? Então, essa é a coisa legal. Primeiro, a gente pode falar de morte no domingo de manhã, na minha opinião. Eu estava aqui antes correndo, regando as plantinhas, porque eu não quero que elas morram. Pelo menos enquanto eu estiver vivo, eu espero que elas dividam uma certa pulsão vital comigo. Aí, quando a gente fala de pulsão, a gente entra em psicologia. Se você puxa os conceitos a partir do estudo que você quiser, e a gente vai conversando isso. Para yoga, que é o que eu me esbaldo, é o assunto onde eu me aprofundo, ou para as religiões, né? A morte é um estado de passagem. Então, a gente não vai acabar depois que o nosso corpo morrer, depois que a nossa experiência nessa encarnação acabar. Isso é um grande alento. Tanto faz se é domingo de manhã com sol, se é domingo de manhã na Finlândia, abaixo de 10. Tanto faz se você é um... Tanto faz. A morte não vai te privar da sua essência. A sua essência, ela é assim como Deus, e aí para as religiões e para os espiritualistas, ela é imutável. Então a morte é um estado de passagem. Eu adoro quando entra esses coraçõezinhos que sobem, tá, Fernanda? Olha lá. Olha, às vezes eu até esqueço o que eu estou falando quando entra. É só você falar que pareceu corações. muitos outros. Muitos outros. Eu acho isso fantástico. Quando a gente fala da morte, a gente está, ao mesmo tempo, falando da vida que a gente quis cultivar. Então, a morte, ela é imutável. A morte, ela vai chegar. E dentro das
dos espiritualismos, das religiões, das espiritualidades, a morte, ela é a única coisa, ela é a exceção que confirma a regra, como diz a minha mulher. Ela é a única estabilidade dentro da eterna transitoriedade, que é a nossa encarnação, a nossa vida. Exato. Então, a gente pode contar com isso. E essa é a primeira provocação. Você vai morrer. Todos. As plantas, os cachorros, nós, os nossos pais, os nossos queridos filhos, os nossos pets, que hoje estão trimultiplicando, tritriplicando. Né? As pessoas querem companhia para não se sentirem sós. E o assunto hoje, ele é baseado nesse tipo de pensamento. No como levar a vida, já que a gente não pode evitar a morte. Eu acho que como levar a vida é o assunto que eu queria chegar nessa live. Como é que a gente vai levar a vida? Eu levo a vida através de uma filosofia de comportamento que é o yoga. Eu sei que você leva a vida muito calcada e influenciada por uma filosofia de comportamento que é budista. Eu sei que as pessoas que normalmente procuram a minha live ou que procuram a sua live, ou que procuram nosso estilo de vida, eles estão baseados numa pulsão vital. Para a gente ficar em paz com as nossas opções de vida, com as nossas opções, com os nossos comportamentos, com as nossas éticas, ter uma visão um pouco mais clara e um distanciamento crítico um pouco mais legal da morte é fundamental. Fundamental. Independente disso, eu vou pegar um copo para botar o meu celular em cima, para botar o carregador, senão a live acaba muito cedo. Vai. Voltei. Já? Voltei. Já peguei o copo. E tá muito Então, fácil. uma coisa que eu estava conversando com a minha mãe que tem a ver com o que você estava falando, a gente trocou algumas coisas, né? E achei muito bonito, assim, que ela trouxe das prioridades, né? Que quando a gente tem a vida, a morte, como uma... E aí, trazendo para as minhas palavras, assim, né? A morte como uma extra e como a presença, né? As prioridades... Se tem prioridades claras, né, isso ajuda a ter mais estabilidade. Gostei da sua mãe. Gostei da sua mãe. Inclusive, aí a gente não se emociona tanto com as idiotias de uma pessoa que banaliza a morte de uma maneira equivocada. Quando você tem mais estabilidade, as contradições do próximo, da sociedade em volta, elas não te desestruturam tanto. Se nós tivéssemos um pouco mais de maturidade no sentido de lidar com a nossa vitalidade ou com as nossas opções conscientes de vida, a gente não ficaria tão indignado com os ignorantes. É por isso que eu gosto muito de yoga, Fernanda, porque a yoga começa com yamas e niyamas. São padrões éticos e morais. O primeiro é a rimsa, é a não violência, porque a não violência, ela evita uma morte prematura. E você não mata só uma pessoa de arrancar a cabeça dela, que é uma morte super simbológica nas espiritualidades e nas religiões. Você mata uma pessoa, às vezes, de uma coisa que você falou para ela. Você pode não matar ela em vida, mas você mata a relação que você ia construir com ela. Eu sei porque eu sou profissional disso. Eu sou ótimo de matar relações com uma frase. Às vezes eu estou dando aula e eu falo, que bosta você está fazendo? Ali acabou. Ali a pessoa não me ouve mais, eu não vou mais para cima dela. E isso acontece com a frequência que a vida me pede. Eu dou aula todos os dias, e todos os dias as pessoas vêm e vão. E todos os dias eu sou obrigado a elaborar esse tipo de como morte. Você trabalha essa estabilidade interior, assim, para... Eu tiro... Então, eu tenho uma vantagem. Depois de muitos anos, eu achei outro professor. Depois de muitos anos. Para quem me conhece, você me conhece. Eu, durante 13 anos, tive um professor. Depois eu passei 10 anos sozinho. E 9 anos sozinho. 8 anos sozinho. E depois eu achei outro professor.
Quando você acha um outro professor, uma pessoa que é a sua âncora de estabilidade para você poder se elaborar, você tem o privilégio de poder aplicar de uma maneira que você acredita e que você confia, que é o seu professor. Então, hoje em dia, quando eu trabalho e eu tenho que finalizar uma relação, quer seja uma relação de aula particular, online, uma relação presencial ou com um aluno, eu tenho muita tranquilidade de saber que o fato de eu morrer para essa pessoa e essa pessoa morrer para mim, é uma porta de entrada para um estado de consciência onde ela vai procurar mais profundamente as relações que ela quer cultivar durante a vida dela, os momentos de existência. E esse lugar que cada morte assim, gera uma nova vida, né? A morte é uma transformação, é a continuidade, né? O que você está trazendo, assim, é um final de um relacionamento, talvez, mas que vai estimular e dar novos frutos, né? Isso é fantástico. E aí a gente trabalha, assim, o que para mim é muito interessante, que é uma palavra que é bem budista, mas que na verdade está na vida, assim, que é a impermanência, né, Pedro? Assim, a gente está lidando com a impermanência constantemente, cada vez mais, assim, no mundo onde a gente está, ainda mais, assim, hoje em dia, e eu fico, assim, muito nesse lugar, assim, do que nos bloqueia tanto de conseguir aceitar, né, e agir de maneira mais consistente em relação a isso, né? Entende o que eu estou dizendo? Completamente. Eu entendo completamente. Passaram 80 ideias na minha cabeça e eu preciso elaborar para que as pessoas que nos escutem enxerguem algum fio condutor e isso não seja um brainstorm da nossa psicologia pessoal. Então, o que é muito interessante? Eu sou um cara que gosto muito de filosofia. Durante esse processo de pandemia, eu acabei me vendo muito interessado pelo estudo tanto psicológico, quanto filosófico, quanto epistemológico de coisas. Falei, nossa, olha esse lado meu. Mas eu gosto muito de ser um cara da prática. Por isso que eu sou um professor de Hatha Yoga, de Asana Yoga. Professor de prática. E dentro da estabilidade que buscamos, a palavra impermanência é o que permeia esse processo. Então, se você vai para o budismo, e eu gosto de falar do budismo porque eu sei que você está ligada com ele para aproveitar, inclusive, se eu aprendo alguma coisa. Então, o que acontece? A gente busca as estabilidades durante a nossa vida para poder lidar com a vida, que é esse momento de impermanência. Então, uma religião que prega o equilíbrio, ou uma espiritualidade que busca a estabilidade através do balanço, no meu caso, de tamas e de rajas, nós buscamos sattva. Instrumentos que nos trazem isso já trazem intrinsecamente a palavra estabilidade, que foi a palavra que você trouxe, a palavra transitoriedade, que é a palavra que o budismo afirma, e justifica também o porquê se praticamos a experiência do asana. Mas essa é uma conversa nova nossa de palavras. Praticamente, Fernanda, eu comprei uma composteira na pandemia. E aí, quando eu me liguei que o que a minha casa precisa, a casa, né, porque eu tô morando num lugar muito legal, tô afastado da minha família para trabalhar, bababá, trabalhando forte. Felizmente, eu estou sendo muito solicitado, as pessoas precisam do que eu tenho para oferecer, que é essa elaboração dos objetos internos. E o que acontece? Eu tenho um jardim e tenho um quintalzinho. E eu cheguei, estava meio derrubado, pá. Eu falei, puta, preciso adubo. Fui lá ver o preço dos adubos, pandemia, professor de yoga, bagulho meio mais ou menos. Falei, composteira, vamos produzir o nosso próprio adubo. Qual foi a minha surpresa quando os vermes provenientes da morte do meu papá maravilhoso são os elaboradores dessa maravilhosa mudança. E aí eu fui atrás dos vermes. E qual foi a minha surpresa ao descobrir que uma ferida terrível pode ser
desinfectada de uma maneira milagrosa se você tiver a paciência e o peito de inocular vermes na sua ferida durante 3. Minha filha deve estar vomitando se ela tiver. Durante 3 longos dias. Yeah, and the temper is in our life. Has to be in English, Fernanda. Sometimes the next one we have to do in English because you have people to another part of the world. So to respect them, you think to the next one in English. Sorry, but this one going to be in Portuguese because Andy, I'm not prepared. So sorry, very next time it's going to be in English. Okay, now I don't know if you want to change. Então, Fernanda, é isso. Quando eu descobri que os vermes, eles são uma chave para estabilizar a minha vida, eu tô nessa fase impressionada com isso. Eu tô muito impressionado. É demais mesmo. E é demais, porque quando assim, eu estudei a permacultura, né, e você começa realmente a entender assim, que é muito possível e muito simples fechar o ciclo, né? E olhar que a natureza faz esse ciclo de reciclagem de morte e vida, né? E aí a gente como humanos, de alguma maneira, tem um paradigma que eu acredito que é assim, somos separados da natureza. Então a gente não morre, então a gente não recicla, não tem continuidade, sei lá, né? Assim, tem um olhar assim que a gente esquece de olhar para a natureza e falar, não, então se, né, assim, as plantas das árvores, elas ajudam a terra a ficar mais forte e a semente a crescer e aquilo vira adubo, enfim, tá sempre caindo e reciclando, né? Assim como a nossa vida tá também sempre fazendo isso. E dessa forma, somos parte, sim, da natureza, né? Eu acho que é bem tão simples ao mesmo tempo, né? De olhar dessa maneira, assim. Eu não sei se é simples, mas eu sempre uso a natureza para aprender sobre as coisas que eu não sei. Então, a gente está fazendo uma live, eu escolhi a palavra morte, você escolheu a palavra estabilidade, a única estabilidade que a gente tem desde que a gente nasce, é que a gente sabe que a gente vai morrer. Muitos filósofos ocidentais falam isso, muitas filosofias orientais preparam você a vida inteira durante o seu processo filosófico para chegar nesse momento, o momento da morte. E eu, de verdade, eu ensino minha filha sobre a morte. Quando eu estou passeando com ela, ela vê um passarinho morto no chão. E ela olha aquilo e ela sai correndo. Eu falo, legal, filha, você pode sair correndo, pode escolher olhar para os passarinhos que estão cantando, escolher olhar os passarinhos que estão voando. Você pode postar eles na sua conta, que eu não tenho acesso. Teodora, eu estou fazendo uma reclamação, eu quero que você me aceite na sua conta. Pronto. Passou, Fernanda, desculpa. Mas eu chamo a atenção para minha filha, para ela olhar também no passarinho que não faz mais parte daquele processo. Tem um passarinho também que caiu. Nesse sentido, Fernanda, de aprender a lidar com a morte, com as transitoriedades, com as putrefações, com a falta de vitalidade aparente. Eu estou apertando assim porque meu celular ele está diferente agora com esse assunto morte. O que acontece? Aprendendo a lidar com isso, aprendendo a observar a natureza, a gente fica mais tranquilo. A gente fica mais tranquilo. Então, quando a gente aceita que o passarinho que nos traz felicidade e alegria, ele também vai, em algum momento, passar, morrer. É interessante, quando os nossos avós, os nossos pais, que é um momento muito difícil para todos, com os nossos pais, quando a gente começa a elaborar isso, a partir do momento que a gente desenvolve uma certa consciência e perceber que a gente não está fora disso... Aceitação, né? Também eu acho que a gente tá vai ligado sofrer com menos isso, porque quando acontecer. Ninguém quer morrer, né? Assim, ninguém quer morrer, na verdade. A gente não tem... Opa, aí tem uma conversa. Ninguém quer morrer? Eu quero. Não. Eu quero morrer. Eu só não vou trabalhar para isso chegar mais rápido do que precisa. Mas eu tenho muita curiosidade. Eu sei que eu não vou lembrar disso na hora que eu morrer, mas uma parte da minha essência está completamente em paz com isso. Com o fato de que é por isso que eu ando de moto. Você me conhece, né? Você ia na minha aula.
Você vê eu chegando e saindo de moto. Eu perco muitos alunos por causa da minha moto. E para quem entende mais... Pode falar. Não, eu ia te fazer uma pergunta. E para quem entende um pouco mais de mecânica, olha e fala, putz, essa moto é de quem gosta de correr. Eu falo, opa, é verdade, eu gosto muito. Ninguém quer ver o ser amado morrer. Ui, acabei de meter o olho numa pergunta. Vou parar de falar da minha moto, Fernanda. É o seguinte, ó. Ana Lu Scalini. Ana Lu, vou entrar direto na sua. Desculpa para quem eu não vi as perguntas antes. Eu estou conversando olhando para a Fernanda. Tenho saudade dela. Eu gosto da franja dela. Então fico olhando para ela. O que acontece? Ninguém quer ver o ser amado morrer. Quando você se conectou com alguém amado, vamos dar o exemplo primordial. A mãe. Eu escuto muitas mães falando, não é natural a mãe ver o filho ir antes dela mesma. E eu vejo ela sofrendo, se descabelando. Porque para elas não é fácil. Acho que para nenhuma mãe. Eu não sei que eu não sou mãe, mas eu tenho essa inveja. Eu gostaria de gestar. Mas tudo bem. Não é fácil para nenhuma mãe ver o filho nascer, ir embora antes, mas é fácil para a mãe ver o filho nascer antes. Tanto é que elas falam, doeu muito, mas foi maravilhoso. E na hora que o filho morre antes? Tem mãe que não se recupera. Tem mãe que nunca mais sai daquela experiência, daquele trauma, daquele buraco, daquela emoção. Também é natural. Se você for olhar na natureza, inclusive, algumas mães escolhem os filhos aos quais elas vão despender a vitalidade dela. Dentro dessa ideia da Ana Lu Scalini, eu acho que posso trazer uma coisa assim que eu acho interessante, que são as pequenas mortes, né? O que a gente está falando assim, claro, você trouxe assim da morte de uma mãe ou de um filho, isso é um vínculo que nossa, assim, é muito forte, né? Assim, claro que acho que realmente é enfim, talvez o mais difícil, assim, né? Mas o que eu queria trazer, assim, para entender, para a gente refletir sobre as pequenas mortes, né? Porque eu acho que no dia a dia eu vou falar, eu me frustro, né? Assim, com o que não funciona, com o que não dá, né? E tem muito isso, assim, a gente está vivendo num tempo de muita frustração, né, de indignação, assim, que você olha o que está acontecendo agora, né, no mundo, no Pantanal, tantos fogos, tantos animais, tanta gente morrendo mesmo, né, e caminhando para um lugar, assim, né, que é muito difícil, assim, de compreender, de tentar. Então, assim, o que eu quero trazer é esse olhar micro e o macro, assim, né? O micro dos pequenas frustrações e lidar com essas pequenas mortes, assim, de próprias projeções que a gente tem da vida, que você tem que deixar morrer, né? E aí também isso vai caminhando para estarmos mais preparados para o nosso momento da morte mesmo. Da passagem. Né? Então, aí é legal. Tem o micro e o macro. O macro basta estar vivo para morrer. O micro você tem que escolher as mortes que você vai causar ou as coisas que você vai deixar morrer. É muito importante também deixar morrer. Como chama aquele pessoal que vive no Alasca, que vive no Polo Norte, os que moram em Glue, como é que chamam eles? Daquele livro do Lobo de Dentes Brancos? Esqueci o nome. Sim. Eu esqueci o nome deles. Então, eles têm muita clareza dentro de uma cultura, num lugar tão austero que nem o lugar que eles vivem, o momento de deixar as pessoas para morrerem. Então, eles não ficam prolongando a vida, eles não ficam tentando elaborar uma coisa que será inevitável. Eles, com toda a humildade realística do lugar que eles vivem, no meio da neve, a menos 30, menos 40, eles tratam muito bem, com muita humanidade, com muita civilidade as pessoas. Quando a pessoa velha fica sem dente, que ela não consegue mais comer, eles falam, putz, agora já está difícil, vamos dar comida na boca dele, blá, blá, blá. Depois de um tempo, a própria pessoa fala, olha, vamos lá, vamos ali, vocês voltam, daqui a pouco eu não volto.
Então tem isso. Na natureza também tem isso. Quando você tem que lidar com as nossas perdas, com um marido, com câncer, com um filho, puxa, um marido com câncer é uma coisa mais fácil de perceber. E um filho que está se drogando, que está fumando crack, que está se matando, ou que vai viver vai estar tão zoado, não pode falar essa palavra na live, vai estar tão destruído daqui a uns anos que ele vai estar zumbizando durante a vida, ele não vive mais, ele não tem mais consciência que o caracteriza como um ser. Então tem muitas mortes que a gente resolve aceitar e não botar atenção, a consciência nela durante a vida. Por exemplo, Fernanda, o fato de eu ter... Quando eu comecei o vegetarianismo, eu comecei por um motivo egóico, para eu ser mais flexível na minha prática de asanas. Quem quer saber que asana eu faço, vai no Instagram. Aquele besouro que se enterra para morrer. Olha lá, tem mais uma pessoa falando, exatamente. Essa coisa de aceitar a morte ou de evitá-la é uma elaboração que o ser humano ainda tem que fazer melhor. Muito melhor. Muito melhor. Quando você vira vegetariano, por exemplo, você já começa a evitar um pouco a morte, pelo menos a partir do próximo. Quando você vira vegano, é uma atitude política. Você fala, não quero que ninguém morra para que eu viva. Então, eu entrei na pandemia, eu pude me tornar vegano. Tem uma elaboração enorme aí que eu estou fazendo quanto a isso. E quando você chama essa conversa, eu chamo esse tema, é porque é um tema que está o tempo todo na minha pandemia. Eu não tenho medo de morrer, de Covid. Ontem eu estava num projeto social dando aula para sei lá quantas milhões de pessoas na favela. O que eles vão fazer? Eles vão cultivar a vida deles durante a pandemia ou eles vão se trancar nos barracos com medo de morrer? Eles vão cultivar a vida deles. O que a natureza nos mostra? Que enquanto você tem vitalidade e consciência, você cultiva a sua vida. Quando você perceber que vazou ou que você deixou passar a sua consciência, a sua vitalidade, aí você se prepara para morrer. Inteligente como esse besouro, porque o besouro parece que é mais inteligente do que a gente. Aqui, o besouro que se enterra para morrer. Ou tentando contratar 5 enfermeiras, colocando 4 máquinas para dar choque no seu coração 11 vezes por dia, fazendo uma alimentação intravenosa, para você poder ver o Faustão. Hoje tem Faustão, tá, Fernanda? Hoje tem Faustão. I cannot translate this in English. Yeah, I cannot say, I don't know how to say this, but... Então, a pergunta é essa: de que maneira vale a pena viver? De que maneira vale a pena você morrer? O que eu sei, sim, Fernanda? Que a sua essência aparece nesse momento. Quando você nasce, você não consegue falar muito sobre você. A sua mãe consegue falar muito sobre ela quando ela te dá a luz, de que maneira ela dá a luz. Mas quando você vai morrer, você pode dizer muito quem você foi durante a vida. Essa conversa é um pouco isso. Para empoderar, sim, as pessoas a viver de uma maneira que quando elas forem morrer, elas morram satisfeitas. Aí entra yoga. Aí, se você quiser, a gente desenrola yoga até o final, vou até arrumar a cadeira. É sobre isso, Fernanda. O Samuel está aqui vendo a nossa live. Renata Cohen. Renata Cohen, ela é a mestra do Instagram. Vou dar uma olhadinha aqui em quem está aqui. Vai desenrolando um assunto para nós. Até as plantas têm uma vitalidade que morrem para se transformar a sua energia. Exatamente, Juliana Belmonte. O professor Biscoito entrou. O Biscoito é o aluno mais rebelde que eu já tive na vida. Ele entrou para ver a live. Biscoito, bom dia. Acho que está tudo certo por aí. Eu acho que é muito interessante você trazer o yoga no sentido que como é generalizada a palavra, né? Assim, de novo, acho que a outra filosofia que foi muito expandindo até chegar onde assim precisa de novo alinhar e entender o que é o yoga, né? Então, eu acho muito importante vir de você nesse lugar, porque assim a gente pode, enfim, filosofar tanto, mas você é grande estudioso disso, tem muita experiência e é maravilhoso, né? Assim, poder alinhar de novo isso, assim, eu acho muito importante. Então vamos um pouquinho para cima da yoga. Primeira coisa,
Se vocês querem entender como é que existe uma belíssima coesão das espiritualidades e das religiões, eu recomendo que todas as pessoas dessa live procurem saber um pouco mais de um lugar que chama Santuário Vale da Rainha, que é um lugar que resgata animais da indústria alimentícia, da indústria de cosméticos e da indústria de farmacêutica. Então, eles pegam animais que não vão viver bem ou que já não vivem de uma maneira digna ou de uma maneira possível de se respeitar a vida, e eles cuidam desses animais até o momento da passagem deles. Então, se vocês querem saber, se vocês querem entrar em contato, as pessoas dessa live, sobre como é aceitar a morte, vai ver quem é o Santuário Vale da Rainha, vai de estômago vazio, vai em paz, rezadinho, que o bicho vai pegar pro seu lado. Eu vou lá sempre que eles me convidam, e um dos retiros que eu dei lá para eles, a convite da Patrícia e do marido dela, do Vitor, a gente teve um resgate de um bichinho que foi deixado para morrer, e o bichinho estava lá pronto para morrer. Eles acharam a marreta do lado, porque se eles acharem que o bichinho estava sofrendo muito, eles iam ajudar, coisa que é muito legal, ajudar o bichinho a fazer uma passagem sem sofrer demais. Até o ser humano busca isso. Já ouviu falar de UTI? É um pouco para precaver nesse lugar. Uhum. Mas o que acontece? Nesse dia que eu estava lá para dar um retiro e aconteceu esse negócio, miou meu retiro. Então fui lá para fazer um trampo que não ia acontecer, porque tinha uma coisa mais importante. Tinha um ser para resgatar. O que acontece? Isso me fez pensar e me trouxe para uma coisa que poucos professores de yoga falam. Fazer yoga é te preparar para esse momento. Então você faz yoga a vida inteira, supondo que você não vai se iluminar, que você não vai para Kaivalya, que você não vai se tornar um Jivamukta nessa encarnação. Então você faz yoga a vida toda para no momento da sua passagem você ter a sua consciência vibrando na direção correta. E o que ela traz, assim, cima. que você traz? Porque eu acho que muitas vezes está ligado, desculpa te interromper, assim, só para... Vem com tudo. Não, assim, falando assim da minha experiência, né, com algo assim, que é essa integração, né, de corpo, mente e espírito, assim, né? Então, de alguma maneira a gente vai alinhando, né? E aí também está ligado com a palavra estabilidade, né? De conseguir lidar com as nossas próprias instabilidades, né? Porque você vê o quanto que eu vejo muitas vezes assim, quanto que é difícil o próprio equilíbrio, assim. Então, enfim, usando essa imagem do corpo, né? Assim agora, e aí o que você traz assim dessa integração que o yoga faz e aí esse caminho em direção à morte. Mas assim, eu acho que na minha visão, quando você fala isso, só para amarrar, é incrível como eu não consigo perceber a morte algo tão perto, né? E é algo que pode acontecer hoje, amanhã, depois, né? Assim, agora. A única incerteza agora, a única incerteza da vida, a única certeza dessa vida, né? Então, enfim, acho que é interessante, mas só para te trazer assim, porque acho que você sabe o quanto que para mim é desafiador ter uma constância nessa prática. E acho que para muitos a constância do cuidar dessa integração, assim, né? E aí, enfim, assim, só tipo trazendo essa reflexão, porque assim, eu tem aquela frase que que eu gosto muito, que é em inglês: "The journey is the destination", né? A caminhada, a viagem é o destino. Né? Então também a gente não está esperando a morte, né? A gente está vivendo o nosso melhor no dia a dia, né? Para então viver algo que é imprescindível, mas o que importa é o agora, né? A presença é o que conduz é o fundamento. O presente, a presença é o fundamento. Quando você fala de integração corpo, mente e espírito, já vou me jogar no assunto que eu nado de braçada. Vamos embora então. É o seguinte: integração do corpo. O corpo ele é completamente transitório. A gente faz asanas, a gente
principalmente o ocidental, entra na prática de asanas para aprender a lidar com a transitoriedade do corpo e com a aceitação do corpo que começa jovem, belo, forte. E conforme a gente mantém uma prática de yoga durante toda a nossa vida, a gente vai tendo que perceber, aceitar, se conscientizar de que a nossa energia muda, que a nossa consciência se eleva, mas que o nosso corpo vai se decrepitando. Então esse é o corpo. O corpo, ele é transitório, ele é grosseiro. A mente, puxa, Gnana, Budi, a mente, ela é o que nos possibilita desenvolver um estado de consciência maior. Então a prática de asanas, que nos ajuda tanto com o corpo, ou que nos destrói tão mais rápido o nosso corpo, porque eu tenho várias pessoas aqui que estão vendo que praticam yoga, que já têm várias experiências disso, de como a yoga não necessariamente é uma coisa saudável. A yoga é uma opção que você faz. Ela é um método que você escolhe para levar a vida. Agora, ela não necessariamente vai te trazer mais vitalidade, ela não necessariamente vai embalsamar o seu corpinho, a sua... Não vou falar, eu ia zoar, mas não vou. Ela não necessariamente vai... A yoga a prática de asanas, ou a yoga, né, de uma maneira mais geral, ela é um jeito de você aceitar a transitoriedade e de elaborar através do seu intelecto, corpo, mente, o seu intelecto, as suas emoções, que também são intelecto, para que você possa preparar o seu espírito. Então a yoga fala da integração de corpo e mente, mas tem ordem. Então tem ordem, tem assim. A prática física é menos importante que a prática energética, que é menos importante que a elaboração do que é sutil, da nossa consciência. Então, na prática de yoga, a gente está sempre preparando a nossa consciência, sempre tentando elevar a nossa consciência para poder aceitar. Aqui eu já comecei a subir o braço para você, sumiu. Para a gente poder aceitar o momento da passagem, da morte. Está subindo tanto o coração que às vezes eu fico emocionado. E o que acontece? O que acontece? Eu comecei com a prática de yoga pelo método. Então eu sou um tantra, né? Eu sou de origem tantra. Então eu tenho no método, no caminho, the journey is the destination, as minhas justificativas. Então, fazendo yoga, eu sou um cara mais saudável, eu sou mais belo, eu sou mais vital, eu tenho mais vitalidade, eu tenho um status social que me dá entrada em lugares interessantes fazendo yoga. Só que o objetivo do yoga não é fazer asana, nem fazer pranayamas. O objetivo do yoga é elevar sua consciência ao ponto de poder equilibrar os nossos desejos e as nossas aversões para aceitar as coisas como elas são. E como as coisas são? As coisas são transitórias, as coisas vão morrer. As coisas vão morrer. Exato. O meu carro vai passar. E o que é interessante demais, né? Porque a prática da respiração, né? Desse pranayama, assim, ajuda muito nessa transição dos pensamentos, né? Assim como a meditação, assim, e é uma meditação, mas assim, dessa enfim, eu tô assim, talvez obsessão pelo pensamento, né? Então, acho que é interessante, porque quando né? Faz o Shavasana, assim, você tá ali naquele estado de integração, assim, existe esse estado mais elevado mesmo, né? Onde a gente consegue sair, é isso que a Mônica está trazendo, clareza mental. Mas o que é a clareza mental, Pedro? Assim, te pergunto. Né? A clareza falar exatamente mental, e aí veio essa clareza mental, né? Porque eu saí do mental e a clareza mental, né? Na verdade, Sim, eu entendo o que você está falando. Vamos ver se eu consigo
te passar a minha visão. A mente é só uma parte. O corpo é uma parte grosseira, que é regido pela mente, mas a mente é uma parte, é manas, que se torna buddhi, que se tornam coisas que quando você elabora muito, a gente pode falar de Anamaya Kosha, de Pranamaya Kosha, de Gnanamaya. A gente pode falar dos estados de consciência que a gente vai alçando durante a nossa encarnação. Em vez de eu entrar num lugar tão específico e mais para quem estuda a filosofia do yoga, a gente vai falar assim, a mente, ela nos ajuda com as elaborações necessárias para que a gente possa se manter vivo, operando as coisas. Mas a mente não consegue entender o espírito, porque a mente é mais grosseira. A mente é um processo onde a gente elabora a nossa lógica intelectual, e a mente é um processo também que elabora as nossas percepções emocionais, sensoriais. Então, a mente é um estado de consciência que não chega no lugar onde a gente... onde gostaríamos de atuar no momento da passagem. Não faz Por exemplo, você falou, eu vou usar o que você falou. Você falou, quando a gente deita em Shavasana, onde a gente passou numa prática mais compreensiva, mais ocidental, mais coerente, onde a gente passou 1h05, 1h15 praticando. Saudações ao sol, um pouco de Nadishodana, um pouco quieto, sentindo o orvalho e o vento. Legal. Quando a gente deita para relaxar, a gente está em Shavasana. Muitas pessoas falam que é estado de relaxamento e não Shavasana. Shavasana é a postura do morto. Não vou nem entrar aí, porque eu vou criar uma treta séria. Era aí que eu queria entrar. Ah, você quer entrar? Vamos lá. Vamos lá. Não, então, eu acho muito interessante. Então quer entrar em Shavasana. Né? Porque esse lugar do Shavasana é a prática que você trazer a morte para o dia a dia, assim, é onde eu quero chegar. Todo dia. Essa mudança de paradigma, assim, que acho que no budismo é muito forte, né? A gente olhar para pensar, fala isso, né? Assim, de pensar na sua própria morte todos os dias. Então, enfim, acho que a yoga, assim, ela traz mutação daquele corpo que vai renascer de outra maneira depois, né? Sei lá. Então, isso é legal. Começa treinando assim, ó. Vamos começar. O ocidental adora asanas, então ele entra na prática de asanas. Depois ele fica um pouco de saco cheio, se machuca um pouco, cansa do professor idiota. Aí ele vai, agora eu pratico asanas, mas meu foco é pranayama. Já passei por essa fase. Estou nessa fase um pouquinho mais para frente. Aí você começa a observar que o processo inspiratório e o processo exalatório e a maneira como você lida com seus pensamentos e as suas emoções. Isso é uma técnica. Se você não aplica a técnica certa, a yoga não funciona. Não funciona. Yoga não é do jeito que você quer, ouvindo a música que você quer, no deck que você quiser. Yoga é um método. Yoga é um método de liberação. Liberação do quê? Desse tipo de medo. Se você for estudar yoga, o medo é a raiz de todos os males e o medo da morte é o maior de todos os males. Então, quando você entra em Shavasana, você está lá deitado, relaxando, maravilhado com a sua prática, com os estados de consciência e os estados internos que você alçou, com as percepções que você teve. Se naquele momento não tivesse jeito e alguém fosse te matar, ou você fosse morrer, naquele momento, seria um momento ótimo, porque você estaria em paz, com a elaboração do seu corpo físico, da sua percepção energética e do estado passivo da sua mente. Então, quando você coloca a sua mente no estado passivo, você está em relaxamento. E aí, realmente não é corpse pose. Realmente não é a postura do morto. É um relaxamento. Quando você está nesse lugar, seria um excelente momento para você aceitar que naquele momento você vai morrer. Então, o esquimó, olha lá, os caras responderam. Olha, a Flavinha está aí, Tantan está aí. O esquimó, ele se coloca numa postura de relaxamento para enfrentar a morte. Cava um buraquinho para a veinha, que já não tem mais dente, para o velhinho que já não tem mais dente. Ele vai lá e aceita. E aquilo é de uma dignidade impressionante.
que a gente faz com os nossos velhos? A gente trata eles como se eles fossem uns idiotas. A terceira idade, a melhor idade, idade é o caralho. Oh, desculpa, não vou falar palavrão. O cara tá entrando num processo de decrepitude e ele tem que aceitar isso. E como os nossos velhos ocidentais, principalmente dos países que não têm tanta cultura, tanta educação, tem que fazer isso? Com a experiência que eles adquiriram no todo o processo que precede a velhice. Então, quando você é velho, você só tem a sua experiência, a sua sabedoria. E o que eu vejo? Os jovens não buscam o conhecimento que os velhos elaboraram. Porque conhecimento não se acumula. E, Fê, eu não estou falando que a pessoa, porque é velha, ela é inteligente. Ao você ser uma pessoa muito produtiva, muito elaborada e muito consciente, não tem a ver com a sua idade. Uhum. Um exemplo disso é meu professor, que é mais novo que eu. Uhum. Ele é mais novo e ele elaborou as coisas melhor. Então, fazer yoga há 20 anos não quer dizer nada. Se você faz yoga há 1 ano e você tem a consciência do porquê você quer fazer, do como você quer fazer e de que direção você quer levar, você é mais esclarecido e você é melhor do que uma pessoa que faz há 20 anos esperando que Deus derrube um milagre na sua cabeça. Aliás, Deus não está nem aí para você dentro do ponto de vista. Deus está lá na dele. É você que está atrás dele. É você que quer se mostrar para ele fazendo uma austeridade de 15 anos com o braço para cima, com uma faca enfiada no seu braço. Você que é um sábio que quer chamar a atenção das deidades. A gente, na verdade, é igual a minhoca que eu estou vendo aqui recuperar o meu jardim. E digo mais, do ponto de vista espiritualista, nós, seres humanos, eu e você, temos o mesmo valor do mosquito que a gente mata à noite sem perceber. Uhum. Eu não sou um jainista, Com certeza. de lenço na boca, mas eu vou na direção de respeitar os seres. Os seres. Esse bagulho de ser humano já dá outra live e aí vai ter palavrão. Né? Então, a ideia é um pouco essa, é de lidar com a yoga na essência dela. E a essência dela é de saber elaborar a jornada para que quando chegar ao destination, a gente esteja em paz. Só dá para estar em paz com a destination se a gente está um pouco em paz com nós mesmos. Isso é espiritual, é ter paz de espírito. Para a gente desenvolver paz de espírito, a gente tem que organizar o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas emoções a vida inteira. E isso a yoga ajuda. Começa como? Com a prática de asanas. Antes da prática de asanas, só dá para praticar asanas, só terminar o pensamento. Se você tem consciência ética e moral básica. Por isso que é yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara. O pratyahara é uma morte. Por exemplo, o 5º step do Ashtanga Yoga é uma morte, quando você fala recolhimento dos sentidos. O desgraçado que está 2 horas ali sentado, praticamente que ele e um cadáver é a mesma coisa. Só ele vê sentido naquela a emulação do processo de pratyahara. É disso que a gente está falando. Não, maravilhoso. Na verdade, eu queria só trazer exatamente o que você está falando, que eu acho que, quer dizer, exatamente assim, né, te perguntar isso, sobre os valores, né? Eu acho que uma coisa que eu vejo, assim, que cada vez a gente sente mais falta, assim, como essa falta de pertencimento, né? Assim, quanto que é importante se pertencendo, né? Esse sentido de pertencimento. E acho que isso está ligado com as nossas raízes, né? Está ligado com a fundação, assim, da onde viemos, o que faz sentido para nós, né? Então, eu estou trazendo isso porque eu acho que é muito forte, assim, conseguir colocar em prática os seus próprios valores, né? Que vêm da sua cultura, vamos dizer assim, a cultura da sua linhagem, dos seus ancestrais, né? E aí, como a prática, né, do que você está trazendo, assim, eu te pergunto, quais são os valores que você
acha mais importantes, assim, carregar como um yogi, assim, o que você vê como prioridade, assim, de trazer no dia a dia para esse preparo para, como, enfim, para a morte, é que fica, né, mas sem entender o que eu estou querendo trazer, assim, Sim, nesse lugar eu acho, desse caminho. eu acho que eu entendo. Ao mesmo tempo, eu estava aqui fuçando aqui, eu vi que as pessoas têm algumas perguntas. Ó, Sim. eu vou tentar ó, Pode responder ir o para as que você perguntas, se fala, você mas quiser. Depois eu é, posso trazer mais. isso, sem reformular exatamente. E aí Pode, tem uma claro. moça que eu conheço que chama assim. Primeiro tem antes da Tânia tem a Flávia, Flávia Moraes. Tudo isso para chegar em Samadhi, matar o Ashufu. Não, o Samadhi não é o foco da yoga. O Jivamukta é o foco da yoga. E a gente não mata o ego, a gente usa o ego para se aproximar de Deus. Aliás, do que eu estudo, o ego é a qualidade mais próxima de uma relação com o que é divino. Então, se você não souber usar o seu ego e matar ele, você vai se matar também. Você vai ser aquelas pessoas... Ah, não. Sabe, eu tenho vários amigos assim. Vários amigos já se mataram em prol de uma ideia e mataram a própria vitalidade. Então não é bem isso aí que você está falando, Flávia. Aí a Tânia embaixo, em busca do rejuvenescimento, quando vemos muito no Ayurveda. Então, o Ayurveda é a ciência da vida. Então o que acontece? Ele procura equilibrar os seus processos de oxidação, seus processos psicofísicos, bioquímicos, para que você tenha o seu sistema funcionando em ordem, para que você tenha mais tempo elaborando o seu intelecto para que possa elevar o seu estado de consciência. Então, o que o Ayurveda faz? Ele te ajuda a manter o seu corpo em ordem. A coisa de manter o corpo em ordem é muito interessante, porque se você vai fazer yoga, você tem um joelho que dói, você não consegue fazer yoga direito. Você está focado mais no seu sofrimento do que no processo, na journey, no método da yoga. Então, aí, o Ayurveda, com muito segue todos os protocolos que um bom terapeuta Ayurveda, eu recomendo o Polan, um bom terapeuta Ayurveda te ajuda, essa coisa da vitalidade, do rejuvenescimento, vai acontecer. Eu que agradeço, Marcela. Então, o que acontece? Há muitos anos, o único cuidado que eu uso é do Ayurveda. Então, cuidado que eu tenho é de olhar meu corpo. Para isso, eu vou num terapeuta. Agora, na pandemia, que eu comprei uns olhinhos para poder trabalhar. Há muito tempo, eu respeito as regras de alimentação do Ayurveda. Há muito tempo, eu observo Travando um pouco. a minha biotipia com relação a que o Ayurveda prega e funciona. E funciona como resultado, como dessa elaboração intelectual da ciência do Ayurveda, dessa medicina, eu tenho a vitalidade, eu tenho processos de rejuvenescimento acontecendo, eu tenho... Mas isso tudo tem um custo, você tem que ter muita consciência do que você come, das suas disciplinas de prática. E mais uma vez, se você usa o Ayurveda de uma maneira desconectada com o método que ele propõe, não funciona. Não funciona. Se você usa yoga, a prática de yoga, tanto faz se é uma prática de asana, se é a prática de uma maneira desconectada do método correto, e para isso tem que estudar com um professor preparado, não funciona. Pelo contrário, você acelera os processos de perda de vitalidade. Não pode acordar tarde, mano. Quem acordou agora, seu safado? Não pode acordar tarde. Tem que acordar cedo. Tem que nascer junto com o sol. E aí você fala, eu mereço, olha lá o tal do yoga, eu mereço dormir até um pouco mais tarde, eu me esforço tanto. Não tem muito essa conversa. Ou você vai escolher um método e vai levar ele durante a sua journey to the destination. To the destination. Where is the destination? Eu ia fazer essa brincadeira uma hora, nem fiz. Bagulho pesado. A live é pesada, pode ser pesada. É que o Fernando entrou e eu já fiquei mais arisco. Aí o que acontece?
ou você tem que assumir o que você quer na sua vida e ser a experiência que você escolheu ter na sua vida. Então, o que é yoga? E como eu encaro a morte? Eu procuro obedecer da maneira mais fidedigna que a minha consciência, que as minhas emoções permitem, para que no final, na destination, eu tenha conseguido elaborar as perguntas. Aqui para o yoga, ou para o Ayurveda, ou para a filosofia. Tá. E na hora da passagem, como é que você vai fazer? Você vai estar em paz ou você vai estar lutando com o que é estável, com a sua estabilidade? A única estabilidade que existe é que a gente vai morrer. A Chamara entrou. A Chamara entrou. Eu não tinha visto, ela entrou. Então, o que acontece? É muito interessante. O fato de você praticar todo dia te lembra todo dia que o esforço, a disciplina, o tapas, vai te preparar melhor para a morte. E a morte, dependendo da maneira como você aceita, ou dependendo da maneira como você se coloca perante a morte, vai falar muito da maneira como você levou a vida. Então, naquele momento da destination, você vai poder deixar claro de que maneira você journey. E eu acho que quando você falou isso, você me deu a faca e não é o queijo. É a pasta de vegetais na mão. Certo? Você quer amarrar o nosso finalmente? Estou aqui recebendo, refletindo um pouco. E os corações subindo. Eu acho interessantíssimo esse negócio. Olha os corações. E eu com a faca. Quando você fala assim, eu vivo a minha vida, eu não consigo imaginar a morte. Você viu que eu fui um pouco pro lado. Eu peguei uma faca para fazer uma brincadeira. A morte é quem nos acompanha o tempo todo, tanto quanto a vida. Se você consegue encontrar métodos, ou pintando, fazendo arte, ou fazendo yoga, ou fazendo caridade, bhakti, devoção, ou sendo compassivo, para poder cultivar a sua vida antes do seu momento de morte chegar, você vai adorar. As pessoas vão adorar. E você vai se sentir muito... As pessoas vão se sentir muito satisfeitas com isso. Por exemplo, ontem eu fui lá no Capão fazer um projeto social de uma pessoa que vive em função de trazer mais vitalidade para as pessoas. Se você olha um pouco de longe essa pessoa, ela não tem nenhum objetivo de vida muito claro, a não ser compassiva com essas pessoas. E isso dá um sentido enorme para a jornada dela. Eu tenho certeza que hoje ela ainda vai viver muito, a Sofia, mas se ela vivesse hoje, ela morreria com um grau de satisfação enorme. Por quê? Porque ela está sempre equilibrando isso. Quando não é a morte dela, ela tenta elaborar a morte dos outros. E mais uma vez, Fernanda, por que eu vivo a yoga? Porque assim como tantas outras religiões, ou processos de espiritualidade, ou filosofias espiritualistas, essa ordem de não violência, de yamas e niyamas, de códigos de ética e moral internos que vão para o... Eles são extremamente gratificantes, embora eles sejam difíceis, embora eles te exijam o desenvolvimento de competências que você não nasceu pronto, então desenvolver disciplina, desenvolver discernimento, desenvolver métodos de levar a vida que você não acabe com o seu corpo antes da hora certa. Então, por exemplo, o que o Ayurveda me ajuda? A devolver o meu corpo na hora da minha passagem de uma maneira muito próxima do que ele me foi entregue. Então, se a gente fosse falar de religião, eu vou devolver para Deus o meu corpo da maneira mais próxima possível que ele me entregou. A única coisa que ele me entregou pequenininho, saindo da barriga de mamãe, e agora eu vou devolver para ele velho, todo zoado, mas o mais próximo possível daquele grau de limpeza, daquele grau de descondicionamento, daquele grau de conexão que o bebê tem. O bebê nasce em Samadhi. Pronto, vamos brincar assim. Então, a mina que mandou um bagulho aqui estava falando de Samadhi. O bebê nasce em Samadhi, minha querida, você já esteve em Samadhi. É que você não está lembrando. Faz o seguinte, faz uma yoga que você lembra. Tá bom? Eu agradeço muito, Fê.
Eu que agradeço, E na hora Pedro. que, e na hora que você quiser, a gente está aqui. Mas sempre vai É ser isso. assim, né? Eu abri aqui na cozinha, a gente está aqui na cozinha, agora eu vou continuar regando as plantas. Sempre vai ser como nós somos. E eu só me encontro com você porque eu tenho certeza que se você sempre é verdadeira nos seus princípios e como você é. Tá bom? Muito Ficamos grata. com Deus. Fica Muito com Deus, grata pela, rapaziada. pela abertura, assim, eu acho que só para fechar, assim, que é o quão é importante, né? Acho que tem alguém que falou assim, que é tão bom falar sobre a morte, ninguém fala sobre isso, né? Então, de novo, eu te agradeço, assim, por ter trazido essa palavra para a gente falar sobre a vida, né? E olhando para a morte. Olhando para a morte fica mais fácil viver a E, vida. e muito boa, muito grata. A vida Fica. fica mais fácil aceitar a tal da morte.